Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Nós estamos aqui na nossa exposição bíblica puritana, onde nós estamos, com a graça de Deus, considerando com os irmãos o capítulo 8 dos versículos 6 a 12 do livro de Gênesis. Então, vamos dar continuidade e hoje é a nossa quinta e última aula desta série de Gênesis capítulo 8, versículos 6 a 12. Hoje nós veremos, com a graça do Senhor, o versículo 12, sob a temática A Terceira Saída, Perseverança, Culto e Liberdade. E tenho certeza que, com a graça de Deus, será uma bênção para a sua vida, assim como foi para a minha vida elaborar esse estudo com muito carinho, com muita dedicação e temor ao Senhor. Tá bom? Caso você ainda não tenha feito, eu gostaria que você considerasse curtir, compartilhar e inscrever-se no nosso canal aqui no YouTube, bem como para que você possa crescer em conhecer ao Senhor. E se essas aulas, de alguma forma, elas têm edificado a sua vida, eu convido você a considerar de maneira muito oportuna a possibilidade de você, aqui embaixo, utilizar-se deste endereço t.me/5solasoficial e entrar no nosso canal oficial no Telegram. Neste endereço t.me/5solasoficial, para que você possa ter acesso a todos os nossos conteúdos. Nós temos ali diversas salas de aula, nós temos chats, nós temos uma interação ali muito grande entre os professores, os alunos. A maioria, para não dizer quase que a totalidade dos nossos recursos que ali estão disponibilizados são inteiramente gratuitos, né? E também nós temos a possibilidade de ali você poder efetivamente participar de um discipulado individualizado comigo, se você for homem, ou com a minha esposa, a irmã Kate, se você for mulher, onde nós iremos fazer uma completa tutoria para o seu aprendizado da teologia puritana, bem como nós iremos acompanhar o crescimento do irmão, da irmã, do amigo, da amiga, numa vida de maior dedicação intelectual à palavra de Deus, bem como que essa intelectualidade, que esse conhecimento teológico puritano que nós iremos lhe fornecer, ele pese do seu cérebro, da sua cabeça e caia para o seu coração, tornando você um homem e uma mulher mais piedosos, tá bom? Então, com a graça de Deus, vamos iniciar aqui a nossa exposição bíblica puritana, hoje, no domingo, dia do Senhor, justamente em Gênesis capítulo 8, versículo 12. Deixa eu mudar aqui a minha câmera para que a gente possa ter acesso aqui ao conteúdo. Pois bem, já está aqui na sua tela aquilo que nós iremos efetivamente ler hoje. Então, vamos ler a perícope completa e depois iremos nos deter aqui. Hoje nós iremos ver este versículo 12 especificamente. Mas, com a graça de Deus, vamos ler a perícope completa aqui, que vai desde aqui do versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava
até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Versículo 10. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. E o versículo 12, que é o versículo que nós iremos nos deter no estudo de hoje. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, ela, porém, já não tornou a ele. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu santíssimo nome, seja feita a tua santíssima vontade. Senhor, nós te pedimos que tenhas misericórdia dos nossos pecados, que são muitos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, que o Senhor ilumine a nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, nossos lábios, para podermos estudar a tua palavra. Nos ajuda a sermos praticantes da tua palavra e não meros ouvintes. Toma conta de nós, não permita que seja aprendido ou ensinado qualquer heresia aqui na aula de hoje. Toma conta de nós e que a tua palavra nos sirva de alimento, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus amados, como eu disse para os irmãos, na aula de hoje, nós iremos falar no versículo 12, que você vê aqui na tela, sobre a temática a terceira saída, a perseverança, o culto e a liberdade. Primeiramente, nós iremos falar sobre o contexto desse versículo, o temor e a espera. Depois iremos fazer um resumo daquilo que nós vimos, desde o corvo ao ramo de oliveira. Depois nós iremos adentrar no tema específico da nossa aula hoje, que é justamente a liberdade dos filhos de Deus. Veremos alguns conceitos como o sábado na arca e a terra seca. Depois nós iremos expor aos irmãos, às irmãs, o voo final da pomba e falaremos um pouco, uma espécie de spoiler, como eu sempre costumo dar aqui dos nossos estudos, justamente para a nossa próxima série que nós iremos fazer, que é o altar de Noé, nos próximos versículos aqui do capítulo 8 do livro de Gênesis. Em seguida, nós iremos fazer aplicações para as nossas vidas e iremos fazer os agradecimentos de praxe aqui nessa nossa exposição bíblica puritana. Meus amados, minhas amadas, meu amigo, minha amiga, perceba que nós estamos nos momentos finais deste grande confinamento de Noé e sua pequena igrejinha dentro desta arca. O reformador João Calvino, aqui neste livro, que eu estou utilizando como material de apoio, a exposição de João Calvino no livro de Gênesis, ele nos lembra de um aspecto psicológico e espiritual bastante profundo. João Calvino nos ensina que Noé não abriu a janela por apatia, mas porque um exemplo tão aterrador da vingança divina o afetara com tal temor. Então, este foi o propósito, bem como o motivador da abertura desta janela por parte de Noé. Ele viu o mundo ser destruído
Noé viu o mundo ser destruído. Agora, diante desta porta da liberdade, ele mantém uma reverência solene, não ousando sair da arca sem a certeza da providência divina e do tempo de Deus. Se nós fizermos uma recapitulação do que nós vimos até agora, e nós iremos fazer isso, de toda esta nossa viagem que fizemos e dos estudos que realizamos desde o versículo 6 até agora o versículo 12 do capítulo 8 do livro de Gênesis, nós vimos o corvo, que tipologicamente simboliza a carne, que se satisfaz com a morte. Nós vimos a pombinha em sua primeira saída, que tipologicamente simboliza a alma que não acha repouso no mundo. Vimos a pomba na sua segunda saída, trazendo o ramo de oliveira, que é o evangelho da paz. Agora, o cenário ele muda. A paz já foi declarada e a terra já está pronta para receber a vida novamente. Nesse sentido, a temática principal do capítulo como um todo, em especial deste versículo 12, traz o tema da liberdade e da nova criação. A pomba, ela não volta mais. Esta pombinha, ela já não retorna mais para a Arca de Noé. E perceba que isto não é um sinal de rebeldia, como foi o não retorno do corvo, mas no que concerne a esta pombinha é a consumação da esperança. A arca, ela cumpriu o seu propósito naquele momento, naqueles dias, naqueles meses. Propósito este de preservação do povo de Deus. Agora, a terra já estava renovada. Ela cumpre o seu propósito de habitação. A terra está pronta para receber novamente a vida. Os principais personagens e conceitos deste versículo de número 12, eu aponto aqui para os irmãos que são os outros 7 dias e a pombinha agora livre. É o que nós podemos observar aqui, que são justamente os 7 dias e a pombinha. Estes são, nós podemos assim dizer, os personagens principais deste versículo e os conceitos principais deste versículo. Os outros 7 dias é a marcação justamente do tempo sagrado, do Shabat veterotestamentário. Na antiga dispensação, na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós temos o Shabat, o descanso, marcado e ordenado pelo Senhor Deus no sábado, no 7º dia. Diferentemente, na nova dispensação, na nova aliança, a partir do Senhor Jesus, onde o Shabat é o domingo. E a pombinha, agora livre, é o símbolo da vida cristã que, após ser preservada pela graça, é enviada para frutificar no mundo. É por isso que os nossos pais puritanos e nós, puritanos dos nossos novos dias, nós não nos enclausuramos em nossas igrejas, denominações, congregações, ou como faziam, por exemplo, e ainda fazem alguns papistas, romanistas, que se enclausuram em monastérios, se tornando monges, reclusos, ou até em outras religiões ou denominações, até mesmo cristãs, que pregam e que exigem uma vida praticamente monástica. Não, nós puritanos, nós somos livres como esta pombinha agora neste mundo onde o Senhor Jesus reina de verdade à destra de Deus.
já que o reino de Deus já está no nosso meio, é aquela tensão entre o já e ainda não. O Senhor Jesus já reina nos mais altos céus e por toda a criação, no coração dos seus eleitos, e falta ele cumprir apenas o seu reinado na Nova Jerusalém, que eu ainda não. Mas o Senhor Jesus já reina, então este mundo pertence ao Senhor, então nós, como esta pombinha, estamos livres para frutificar neste mundo. E nesse diapasão, eu gostaria de apontar para os irmãos 3 fatos aqui deste versículo 12. Eu queria falar um pouco sobre a liturgia da espera, o voo sem retorno e a alegoria da arque do mundo. Vamos começar? A liturgia da espera. Esperou ainda outros 7 dias. Vamos marcar aqui. Vamos marcar aqui para ficar bem inteligível. Esperou ainda mais 7 dias. Vamos falar um pouco sobre isto aqui agora. Mais uma vez, aqui este texto, ele enfatiza o ciclo de 7 dias. O puritano inglês Matthew Henry, que é o gigante, o qual nós estamos também subindo seus ombros, ele é enfático ao dizer que isto indica que foi feito no sábado, no Shabat, dia que, ao que parece, Noé observava religiosamente na arca. Noé não age no impulso, nós já vimos isso. Ele age a partir do culto, a partir do seu culto a Deus. Ele, tendo guardado o sábado em uma assembleia solene de sua pequena igreja, da sua igrejinha, ele esperava bênçãos especiais do céu. E aqui a lição é clara. A nossa ansiedade, ela deve ser submetida ao ritmo da adoração a Deus. E desta forma, é importante que nós observemos o Shabat. No nosso caso, o Shabat cristão, o domingo. Então, eu conclamo e encorajo ao irmão, à irmã, e a você, meu amigo, minha amiga, a irem, a guardarem o dia do Senhor, o domingo, que é o nosso Shabat cristão, em sua igreja local. Pela manhã, pela noite, o dia inteiro é um dia separado para o culto público e solene a Deus. Então, procure uma igreja acessível a você e que esteja mais próximo possível da palavra de Deus e possua as 3 marcas da igreja genuína: a pregação genuína do evangelho, a administração genuína e bíblica dos sacramentos, que são 2, batismo e santa ceia, e a aplicação da disciplina eclesiástica. Não despreze a comunhão e o culto público e solene na igreja local. Não seja um desigrejado. E se você não tem acesso a uma igreja, eu sempre costumo dizer, abra uma igreja na sua casa. E você, homem, se esmere em aprender a palavra de Deus para você iniciar este trabalho. Depois, vamos ver agora aqui o segundo ponto, o voo sem retorno. Não tornou a ele. Então vamos aqui marcar. Vamos desmarcar isso aqui. Não tornou a ele. Vamos ver agora isto aqui. O voo sem retorno. Não tornou a ele. Desta vez, aqui a pomba, ela não retorna, como você pode ver aqui no nosso texto. Não retorna. Por quê?
O outro gigante puritano, o qual nós estamos nos ombros, Matthew Poole, explica que a pombinha encontrou alimento e lugar de descanso convenientes na terra. Percebe? Então, Matthew Poole, ele aponta que a pombinha ela encontrou este lugar de repouso, de descanso, de maneira adequada na terra, não precisando retornar para a arca. A terra já estava em paz, o juízo de Deus já havia cessado. João Calvino, o nosso grande reformador de Genebra, o doutor de Genebra, ele acrescenta que a pombinha preferiu desfrutar do ar livre e da terra. Isso difere do corvo. Perceba que o corvo não voltou porque ele amava a carniça, ele amava a morte, ele se alimentava da podridão. Já a pombinha, quando ela viu isso, ela retornou para a arca porque a podridão daquele mundo sob juízo do Senhor Deus não a agradava. Agora a pombinha ela não retorna porque a terra fora de fato purificada e restaurada pelo Senhor Deus. A pombinha encontrou um lar adequado à sua natureza limpa. Por isso nós temos aqui a figura do corvo, uma ave impura para o culto a Deus, e nós temos a figura da pombinha, uma árvore pura para o culto a Deus. Percebe? Então este aqui é o segundo ponto que nós focamos neste versículo. O terceiro ponto é a alegoria da arca e do mundo. A alegoria da arca e do mundo. Teologicamente, isso nos ensina que a arca de Noé, não é o nosso destino final eterno, mas é um meio para nós chegarmos no nosso destino final. A arca simboliza a preservação em tempos de crise. Percebe que ela foi o meio pelo qual o Senhor Deus soberanamente se utiliza para preservar o seu povo eleito, a sua igrejinha de Noé e sua família. Ele é apenas um meio, um instrumento, não é o seu destino final. O puritano Matthew Poole sugere que a pombinha trocou a restrição da arca pela liberdade. Assim será na glória, quando os novos céus e a nova terra forem plenamente revelados, a igreja sairá, né? A igreja irá sair do seu estado de militância e espera para o seu estado de triunfo e liberdade. Então, no retorno do Senhor Jesus Cristo, quando ele estabelecer a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém será o nosso estado de localização final, com os nossos corpos ressurretos de maneira incorruptível. É por isso que nós somos aqui a chamada igreja militante. Nós estamos militando num mundo. A igreja militante é como a arca de Noé. Nós estamos na igreja militante, protegidos na igreja militante pelo poder do Espírito Santo, da podridão do mundo que nos cerca. E aqueles que falecerem aqui na igreja militante antes do retorno do Senhor Jesus irão para que nós chamamos de estado intermediário, para os céus, em espírito, ainda sem o corpo. E quando o Senhor Jesus retornar, os espíritos, as nossas almas que estão com Deus no céu, serão reunidos com o seu corpo físico, mas agora incorruptível, e irão viver corpo e alma na Nova Jerusalém, que será o nosso estado final. Percebem? Então, meus amados irmãos, esses são os 3 pontos principais que eu
achei interessante apontar aqui para os irmãos. Então, recapitulando, a liturgia da espera, esperou ainda outros 7 dias, o voo da pombinha sem o retorno não tornou a ele, e a alegoria da arca e do mundo. Com isso, nós chegamos ao final desta nossa série e nós iremos fazer aplicações para a nossa vida daqui a pouco. Mas antes eu queria dar para você um pequeno gostinho daquilo que nós iremos estudar na sequência, na nossa próxima série. Na nossa próxima série, com a pomba encontrando o descanso lá fora, o nosso querido Noé, ele sabe que é hora de se preparar para o desembarque. E este desembarque, o preparo para este desembarque, será o foco da nossa próxima série, que nós veremos aqui, ó. Nós veremos esta perícope aqui. Noé e sua família saem da arca, que vai do versículo 13, e nós iremos até o versículo 19. Então a nossa próxima série irá abordar Gênesis capítulo 8, dos versículos 13 ao versículo 19. E aqui na Ara, o título é Noé e sua família saem da arca. Então, meus amados, nós encerramos aqui esta nossa série sobre os pássaros, mas a história de Noé vai continuar. O que um homem faz ao pisar em um mundo novo? Primeira pergunta para você anotar e que nós iremos estudar na nossa próxima série. Ele constrói uma casa ou ele constrói um altar? O que é mais importante? Em nossas próximas exposições aqui do livro de Gênesis, na nossa exposição puritana, nós veremos a resposta de adoração de Noé. Que bênção! Vamos aplicar agora o versículo 12 para as nossas vidas. Primeiro para você, meu irmão e minha irmã, que é crente. 2 lições puritanas para você, meu irmão e minha irmã. Valorize o dia do Senhor, e a segunda é a liberdade cristã. Valorize o dia do Senhor. Noé regulava a sua esperança pelo Shabat, pelo sábado. Se você está ansioso, pare e adore. Guarde o dia do Senhor, o Shabat cristão, o domingo. A resposta vem muitas vezes após o culto solene, de maneira graciosa por Deus, que é lá que Deus, de maneira solene, irá falar com o irmão e com a irmã, por meio da pregação genuína do Evangelho, por meio da administração correta dos sacramentos e da disciplina eclesiástica. Em segundo lugar, nós temos a liberdade cristã. Nós fomos salvos da condenação, nós já fomos salvos da condenação, nós entramos na arca. Nós fazemos parte da igreja do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós fomos salvos para as boas obras. Nós saímos da arca e vamos ser sal da terra e luz do mundo. Assim como a pombinha encontrou seu lugar na terra renovada, encontre o seu lugar de serviço no reino de Deus. Não tenha medo de viver, meu irmão e minha irmã, para a glória de Deus no ar livre da liberdade cristã. Com seus dons e talentos e no seu chamado que o Senhor Deus te deu. Seja na sua vida religiosa, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida de estudos. Mas lembre-se, e até no seu lazer, mas lembre-se, coram Deo, diante de Deus e para a glória de Deus sempre. E agora para você, meu amigo e minha amiga, queridos que estão aqui comigo, que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo. A pomba encontrou descanso na terra porque o juízo, as águas, havia passado. Hoje, vivemos o tempo da graça. Nós vivemos o tempo da graça do Senhor Deus.
O Espírito Santo, aqui no versículo 12, nesta perícope de 6 a 12 do capítulo 8 de Gênesis, tipologicamente é uma alegoria que nós podemos fazer para a pombinha. O Espírito Santo está aqui no mundo convidando homens ao arrependimento, mas chegará o dia em que esta porta se fechará. Percebe? Não espere este dia. Não espere o juízo final. Meu amigo, minha amiga, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Do jeito que você está, peça perdão ao Senhor Jesus. Corra aos pés de Cristo. E deixe que o Espírito Santo regenere o seu coração e te torne um crente. E cresça em conhecer ao Senhor Deus. Que o Senhor da paz, que trouxe de volta a pombinha com a oliva, conceda paz a todos nós. Eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre nos ombros dos gigantes. E você acompanhou o Ministério 5 Solas. Esta aula foi elaborada aqui por mim, com base na erudição de Matthew Henry, Matthew Poole, João Calvino, grandes gigantes da fé reformada e puritana. Aguardo você na nossa próxima aula e você está em um conteúdo em uma das mídias sociais do Ministério 5 Solas. Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir.